Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos, amigos, visitantes, aqueles que se achegam à nossa congregação nesta noite, a você que está acompanhando ao vivo no YouTube da PIB de São Caetano do Sul. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nessa noite, vamos continuar a série de mensagens sobre o Natal. Acredito que o Natal ele tenha perspectivas um pouco diferentes para cada fase da nossa vida, né? Quando somos crianças, nós temos aquela coisa mais romântica, porque somos crianças, somos pequenos e temos o papai e a mamãe lá aprontando tudo para a gente. Para quem teve natais assim, que nem todos tiveram o privilégio de ter famílias grandes ou até mesmo natais com decoração, essas coisas, né? Isso não é a realidade do Brasil, muito menos de anos atrás. Mas, para quem é criança, né, tem uma perspectiva diferente, tem uma visão diferente. Então, depois de adultos, nós começamos a ver o Natal de outro jeito. Ele não tem o mesmo impacto para nós. E nessa noite eu gostaria de refletir sobre isso. O Natal que basta. Porque ao longo do ano, de repente, a partir de outubro, a partir de setembro, alguns mais empolgados, a partir de novembro, começam a pensar em gastar, começam a pensar em ter um dia agradável. Quantos aqui, na época da véspera de Natal, aí, começam a imaginar o Natal perfeito? Vou receber papai, mamãe na minha casa, os avós das crianças, vou receber minhas irmãs, os primos das crianças, e não pode acontecer nada de ruim. Que se acontecer alguma coisa de ruim, vai estragar o Natal. Eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, esse Natal nunca vai bastar. Não é essa a expectativa de Natal. Então, nessa noite eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías, capítulo 9, e vamos falar desse Natal que basta. Esse Natal que traz total contentamento, total satisfação, que é o Natal de Jesus. Amém, igreja? O Natal de Jesus, então vamos responder o porquê, vamos nos perguntar o porquê que o Natal de Jesus, ele é o único Natal que basta. Vamos ler o texto bíblico? Eu vou pedir a gentileza do pastor Wagner, que estará acompanhando os irmãos na leitura dos versículos pares. No momento dos versículos pares, o pastor Wagner lerá junto com os irmãos para os ouvintes, os telespectadores do canal também ouvirem a dicção, a recitação do texto bíblico. Lerei o versículo ímpar para começar. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Os irmãos com o pastor Wagner. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, igreja? Só até aqui.
Pai nosso que está no céu, muito obrigado mais uma vez pela leitura da Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama, apesar de nós, apesar de quem somos, de como agimos, de como respondemos a esse amor. O Senhor nos ama incondicionalmente e quer o melhor para nós, assim como quis para o Teu povo lá atrás. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então por que será que o Natal de Jesus é o único Natal que basta? Vamos lembrar da história. Essa palavra, ela é uma palavra positiva, porque ela vem depois de uma palavra pesada. O profeta ele estava ali deixando claro que o povo de Deus, em especial o povo de Judá e o povo de Israel, em especial, não ia fugir dos assírios. Os assírios eram cruéis e eles iriam ficar na mão dos assírios. Os assírios iriam se aproximar, iriam ser subjugados pelos assírios e não eram boas notícias até então. Então, o povo que ouve uma notícia dessas, que o profeta não mente, o profeta de Deus, ele não tem esse problema no desagrado. O profeta de Deus, de verdade, não tem problema em dizer coisas que não serão desagradáveis aos ouvidos do povo. Então, o profeta está dizendo uma coisa desagradável, mas aqui entra uma palavra de esperança. Aqui entra uma palavra que confronta isso, apesar do juízo de Deus ser garantido. O povo havia cometido o pecado da idolatria, o povo estava rebelde, então o jugo de Deus era garantido. Porém, começa o profeta a falar uma coisa que seria a vinda do nosso Salvador. Então, o Natal de Jesus é o único que vale a pena, número 1, porque é o fim definitivo da escuridão. Amém, igreja? Então, essas trevas que eram garantidas que eram seguras, que não tinha como fugir, e trevas também existenciais, que hoje nós temos pessoas, as pessoas acham, as pessoas têm essa percepção de que vão conseguir algum subterfúgio, alguma coisa para fugir dos seus problemas, vão conquistar alguma coisa, vão adquirir alguma coisa que vai fugir dos seus problemas e não conseguem. Então, as trevas, elas são dissipadas com o anúncio do nascimento do nosso Senhor. Trevas existenciais. Hoje falamos em Natal, pensamos em pessoas que estão absolutamente cínicas em relação ao Natal. Absolutamente cínicas. E crentes no nosso meio, também com absoluto cinismo em relação ao Natal, que Natal não serve para nada, que Natal não significa nada. Se você ouve de crente, Natal é uma época triste. É verdade que o Natal é uma época em que há muitos indícios, muitos casos de pessoas que ficam muito tristes, suicídios. É uma época onde há esse aumento de casos, onde há pessoas que acabam se confrontando com sua própria realidade. Mas para o crente não é assim. Para o crente Jesus, o Natal, ele é um momento de esperança. Ele não é a expectativa que a humanidade traz para ele. Então, o Natal de Jesus é o único Natal que basta, porque é o fim da escuridão. Glorioso caminho do mar, o Filho de Deus viverá na Galileia. Quando o texto fala sobre Zebulon e Naftali, essa é a região da Galileia, que é uma região que estava sendo oprimida, mas esta mesma região rejeitada seria a região que iria receber o nosso Senhor e onde o Senhor ia viver. Nosso Senhor Jesus passou por lá, viveu por lá um bom tempo. Então, aquela região alijada, afastada, discriminada, uma região totalmente rejeitada, é a região onde haveria a esperança. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. João 8,12. Projeta para mim, por gentileza, meus irmãos do multimídia. Vamos ler a uma só voz, João 8,12. Leamos a uma só voz, todos juntos. Novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, igreja? Então, quando Jesus fala sobre isso,
Vamos lembrar que naquele tempo não tinha luz elétrica, certo? Então, havia as tochas que as pessoas colocavam no lugar oportuno, onde pudesse ser vista a luz, onde a luz pudesse alumiar um espaço grande. E quem era o detentor da tocha, da luz, que estava com a luz na mão, era acompanhado pelas pessoas. As pessoas iam atrás de quem tinha a luz no caminho. Né? Quem aqui já esteve naqueles lugares do interior do Brasil, não precisa ir tão longe, o interior de São Paulo mesmo, onde não tinha postes por perto, onde era escuro total. Quem já passou por essa situação? Onde você anda, é como se você estivesse de olhos fechados. Quem já teve essa impressão? Você anda, mas é como se os seus olhos tivessem sido fechados, ou se você estivesse cego, uma sensação esquisitíssima, que você não vê absolutamente nada na tua frente. Então, quem já teve essa percepção? Naquele tempo, era assim, mas, para isso, seguir aquele que era o detentor da luz, aquele que estava com a luz na mão, para o caminho, para alumiar o caminho. Então, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, o Natal de Jesus é o Natal que basta. Segundo lugar, versículo 3 e 5, ele vai falar sobre a multiplicação do povo. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Deixa eu perguntar para os irmãos, a mensagem de salvação do Senhor Jesus, ela é exclusiva ao povo judeu? Não. Ela não foi uma bênção, não foi um presente de Deus, a salvação não é um presente de Deus para um povo específico. Então, aqui o texto está dizendo, essa mensagem será multiplicada, será transmitida para outros povos, para outras etnias. Então, em segundo lugar, o Natal de Jesus é o Natal que basta, porque traz libertação. Amém, igreja? É a alegria da libertação. Quando Gideão, o texto vai fazer essa referência, quando Gideão ele expulsa os midianitas naquela batalha, a alegria do povo liberto, a alegria da vitória e não mais estar oprimido, não ter mais o perigo à sua ronda, a ronda do seu povo, das suas famílias. Essa alegria de estar longe dessas ameaças, é essa alegria que o texto compara, a alegria de estar liberto. O Natal de Jesus é o Natal que basta, porque traz a alegria da libertação das prisões, a libertação de você não precisar de um Natal material, você não precisar de um Natal onde ninguém tenha conflito na tua casa. Pastor, na minha casa tudo tem que ser perfeito, porque se alguém na minha casa derrubar o manjar que foi feito, o pudim, se derrubar o pudim, se o peru não ficar pronto no ponto certo, acabou o Natal para mim. Tem gente que é assim, né? Deu uma coisinha errada, acabou o dia, acabou a festa. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é o Senhor da festa, Ele é o Senhor do Natal, com ou sem comelança, com ou sem fartura de comida e presentes, Ele continuará sendo a única esperança para essa nação. Então, João 4,36, vamos ler o versículo João 4,36, que é também uma ressalva interessante. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos e o que semeia e o que colhe. Ele compara com essa alegria do trabalhador que vai fazer o plantio, aquele que vai fazer a colheita, todos se alegram, todos celebram, é para todos, não é só para um povo, não é só para um grupo, não é só para quem acha que fez mais ou acha que fez menos. Jesus é a salvação para toda essa nação. Então, o Natal de Jesus é esse que nós queremos compartilhar, é esse que precisamos compartilhar. Versículos 6 e 7 diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém, igreja?
Esse é um dos versículos mais lindos que a Bíblia tem. Nós gostamos muito de recitar, de repetir, repetimos nas cantatas de Natal. E, em terceiro lugar, eu quero dizer aos irmãos, o Natal de Jesus é um Natal que basta, porque ele é um Natal de um Deus que vale a pena ser conhecido. Ele quer conhecer, que você o conheça melhor, que você se achegue até Ele. Jesus, ele não é um rei temporal. Quanto tempo dura um reinado? Se o sujeito assume o trono com 20 anos, ele vai ficar quanto tempo no poder? 70 anos? 80 anos, se muito. Né? Nós tivemos aí uma rainha da Inglaterra que durou bastante, mas o filho dela, aparentemente, não tem a mesma saúde. Então, o reinado humano, ele tem os desejos e anseios humanos de poder. Ele carrega essas coisas. Ele carrega essas ambições humanas. O reino de Jesus, ele não terá fim. É interessante você pensar sobre isso, sobre um reino que não terá fim, porque até dirigente de futebol quer se perpetuar no poder. Né? Que dirá um rei, que dirá um governante. Os nossos governantes brasileiros, se a gente deixar, eles ficam 10 anos no poder. Ficam ou não ficam? Porque é uma aspiração humana, é um traquejo defeituoso humano, do homem. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, confiar no Natal de Jesus, conhecer esse Jesus, que é o rei, é conhecer o seu caráter. O caráter não é o caráter de um tirano que só quer se perpetuar no poder, que só quer ser venerado. Jesus, ele não tem a mesma ânsia humana pela veneração. Nós é que precisamos adorá-lo, porque ele é maravilhoso. Nós é que precisamos exaltar o seu nome. Mas a nossa adoração em si não causa mudança no caráter dele. Ele não fica envaidecido pela nossa adoração. Ele não fica em pecado, fica se achando demais. Ele não peca por ser elogiado demais, porque ele é o Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar a Deus por esse Natal que chega. Esse Natal que está chegando, que Deus remova do seu coração todo o cinismo, todo sentimento humano. Natal não presta mais. Talvez você precise ressignificar o seu Natal ao lado do dono real do Natal. Talvez você precise parar de calcular, de planejar o Natal com expectativas humanas e pensar no Natal que vale a pena, no Natal que basta, que é o Natal de Jesus, o aniversariante do dia, simbolicamente, é claro, não para precisar exatamente que o aniversário dele seja 25 de dezembro, mas é ele que é lembrado, é ele que precisa ser glorificado. Continue orando, que as nossas crianças não fiquem obcecadas por Papai Noel, não fiquem obcecadas por presentes, porque nós criamos essas coisas neles de consumo, e inconscientemente fazemos isso eventualmente, porque somos errantes. Então, permita que Deus coloque no teu coração o Natal que basta, o Natal que vai chegar no dia 24 de dezembro, simbolicamente, seja um dia de reflexão para a sua vida, porque Jesus te trouxe libertação. Ele te trouxe libertação do pecado, de uma vida torta. É o Natal que vale a pena ser celebrado. Esse sim, continue orando. Pai nosso, muito obrigado, querido Deus, pelo teu amor infinito. Obrigado por promover o Natal que vale a pena, o seu. Nos ajude a lembrar deste Natal, que nossas famílias, com falhas, com nossos defeitos, possamos, ó Deus, lembrar disso, que o Senhor é a luz do mundo, é a luz que foi prometida, que foi profetizada ali atrás, Senhor Deus, no Velho Testamento, cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse é o Natal que compensa. Obrigado pelo teu amor e nos dê um restante de noite na tua presença. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, a palavra está com quem é direito.